Nós abramos dois textos, inicialmente, no livro de Atos. Atos, capítulo 17. Versos 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ainda no capítulo 10 de Atos, versos 40, e vamos destacar o verso 42. Atos 10, 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, mais uma vez nos apresentamos como teu povo aos pés de teu amado Filho. Nosso interesse e expectativa é vermos algo mais das tuas glórias e sermos por ti cativados. Por isso, usa de misericórdia uma vez mais para conosco. Abre os céus sobre nós e dá-nos uma percepção mais da glória do nosso Senhor Jesus. Entregamos a Ti as Tuas Escrituras, para que o Senhor possa interpretá-las ao nosso coração. Pão da vida. Recebemos alimento de Ti mesmo. Te rogamos, alimenta-nos juntos, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, pela manhã, procuramos então mostrar algo com respeito à sutileza com que podemos perder nosso foco no que concerne a centralidade de Cristo. Centralidade de Cristo não pode ser para nós apenas uma terminologia. Do contrário, nós não teremos nada em nosso coração, nada em termos de realidade espiritual, só aprendemos mais uma fraseologia, que Cristo é o centro e que a igreja deve viver na centralidade de Cristo. Mas realmente esse assunto da centralidade de Cristo, ele ocupa todas as páginas das Escrituras. Nosso Senhor, quando se apresenta ressuscitado àqueles dois discípulos de Emaús, é dito que ele comunga com eles. Tudo que é a respeito dele mesmo estava escrito na lei e nos profetas. E mais à frente, no mesmo texto, no capítulo 24 de Lucas, no verso 44 e 45, é dito que o Senhor tomou a lei, os profetas e os salmos. A lei incluindo 5 livros, os profetas incluindo 17 livros, entre os 4 maiores, mais Lamentações de Jeremias, os 12 menores, 17 livros, e mais os salmos, ou os poéticos, incluindo 5 livros, de Jó a Cântico dos Cânticos. Então, basicamente o Senhor tomou toda a Escritura, procurando mostrar para aqueles discípulos o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. Então esse é o tema de Deus, Cristo. Se Deus só tem esse tema, qual é o nosso tema?
Então, vimos pela manhã 6 aspectos e buscamos, com a ajuda do Senhor, mencionar um a um, que podem significar para nós uma perda de centro. Então, nós estamos buscando avançar na vida cristã como num veículo com rodas excêntricas. E certamente não iríamos a lugar algum dessa maneira. E alguns daqueles elementos, não vamos repetir novamente, alguns daqueles elementos são muito sutis, porque eles estão muito vinculados àquilo que realmente toca de primeira mão os interesses do Senhor. Então, nossas vidas, nossas famílias, a questão da unidade, a questão da igreja, a questão da obra de Deus, enfim, é o que falamos pela manhã. São assuntos que têm muito valor aos olhos do Senhor, como nós vimos. Mas aí está a ação do inimigo de Deus, procurando colocar aquilo que está próximo ao centro, ou até mesmo unido ao centro, como sendo o próprio centro. Então, irmãos, muitas vezes, não poucas, a forma mais fácil e mais profícua, mais eficaz do inimigo nos empurrar para uma heresia é simplesmente de desequilibrar a verdade. Ele não precisa exatamente nos dizer uma mentira, basta que ele desequilibre a verdade. Então, tão importante considerarmos em oração aqueles tópicos aos pés do Senhor. Porque, como dissemos, e essa é a nossa confiança, só o Senhor é capaz de aplicar a nossa hora pessoal em que estamos, o tempo, o nível espiritual da jornada que cada um de nós tem diante do Senhor, é claro, nós temos todas as estaturas espirituais entre nós, estamos todos avançando para a estatura do varão perfeito, e estamos em níveis muito diferentes. Então só o Espírito Santo conhece a hora, a história, a compreensão, os acessos que ele tem a cada um de nós. Nós precisamos honestamente ir diante do Senhor com aqueles tópicos, orando: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, basicamente foi isso que colocamos pela manhã. Na mesma linha nós vamos seguir, confiados de que a contemplação de Cristo, o que Ele é, o que Ele fez, pessoa e obra, Ele é o que Ele fez, realmente tem poder transformador sobre nossas vidas. Paulo escreveu assim aos Coríntios: todos nós, contemplando como por espelho, porque não o vemos ainda face a face. Então, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Qual o resultado em nós? Somos transformados de glória em glória. Hebreus diz que Ele é o resplendor da glória. Então, contemplá-lo é sermos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Dizendo então que esse que veio habitar em nós, veio com tal ministério que a sua prioridade é revelar Cristo para nós, suas riquezas, suas belezas. Aliás, o Senhor já tinha dito isso, quando Ele disse: Ele me glorificará, porque vai receber o que é meu, tudo que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Aquele trabalho lindo, cativante, quando lemos o texto de Gênesis 24, que Eliezer fez com Rebeca, quando ele coloca pulseiras nela, de ouro, pingentes, pendentes, e retira, é claro, tudo isso. Ele era o escravo de Abraão, Eliezer. Ele retira isso dos tesouros de Abraão. Agora, o que temos a dizer sobre os tesouros de Abraão? Eliezer disse assim a Rebeca: meu senhor Abraão é muito rico, e ele deu ao seu filho tudo o que ele possui. Então, quando Eliezer vai fazendo aquele trabalho com Rebeca, o que estava acontecendo ali? Ela estava convencendo Rebeca do quão rico era Isaac. Rebeca não tinha visto Isaac, nada, nem sabia quem era Isaac. Então, Eliezer foi acolhido na casa de Betuel, o pai de Rebeca, e Labão, o irmão de Rebeca. E aqueles dias se passaram. E Labão queria reter Eliezer na casa deles. E, de certa forma, reter sua irmã, Rebeca.
E Eliezer estava fazendo o seu trabalho. Ele não ia descansar enquanto ele não levasse aquela que ele entendeu da parte do Senhor, que era a noiva, para o Isaac. Então ele estava como o que podemos imaginar, inquieto, porque os dias estavam se passando. E ficava uma certa luta ali com Labão, vai e fica mais um pouco, como Labão disse a ele. Então eles chegaram à conclusão: vamos perguntar para a moça. E quando eles fazem a pergunta para Rebeca, para que ela decida, ela responde com uma palavra, uma frase. Ela diz: eu irei. Então ela sai de sua casa, de sua parentela. Olha, filha minha, vê, dá atenção, deixa a tua casa, o teu povo, então o rei cobiçará a tua formosura. Salmo 45. Essa foi a atitude de Rebeca. Ela deixa aquele país e vai ao encontro de Isaac. Esse é o trabalho do Espírito Santo na igreja. Ele está colocando em nossos braços braceletes, em nossos pescoços pingentes. Ele está gastando todo o tempo possível conosco. O quanto permitimos, o quanto queremos, o quanto nos abrimos para nos convencer das riquezas insondáveis de Cristo. Irmãos, não é maravilhoso que isso tenha poder transformador? E não é um perigo imenso, então, quando colocamos outras coisas junto dele? Pode ser a igreja, pode ser a obra de Deus, pode ser nossa família, pode ser nossos interesses, pode ser o que for. Quando nós colocamos essas coisas ao lado dele, a visão dele é nublada. Então o Espírito Santo vem trabalhar para nós, para que nós experimentemos o que cantamos. Quanto mais experimentarmos, mais essa adoração da igreja será cheia de beleza e de realidade. Tu és glorioso, formoso, sublime, majestoso, invencível, forte, o vencedor, único Senhor, o eterno eu sou. Essas são as riquezas de Cristo. Quanto mais o contemplamos, mais somos transformados. Nós não somos transformados por conhecimento bíblico. Podemos conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de cor. Não somos transformados pelo conhecimento em si. Claro, irmãos, colocamos pela manhã. Nunca caímos no erro de separar Cristo de sua palavra. Se as palavras de Cristo habitam em nós ricamente, Cristo habita em nós ricamente. Mas não são palavras que moram no intelecto, moram na mente, mas moram no coração. O servo de Deus do passado já disse assim: no mundo físico, a distância entre a mente e o coração não chega a 50 centímetros. Mas no mundo espiritual, é a mesma distância entre o inferno e o céu. E essa é a realidade. O desejo do Espírito Santo ao nos ministrar o Senhor pela sua palavra é que a sua palavra ganhe os nossos corações. Porque aí ganhou a sede da nossa personalidade, o que nós somos, nossa vontade, nossas decisões vão ser todas afetadas por causa de Cristo. Nossas emoções serão todas afetadas por causa de Cristo. Nossos pensamentos serão todos afetados, né? Então, centralidade de Cristo não é uma terminologia. Centralidade de Cristo é a mensagem das Escrituras. É o que Deus tem para nos dizer, de Gênesis a Apocalipse. Então, amados irmãos, vamos seguir agora à noite, ainda avançarmos amanhã. Por que nós lemos os dois textos de Atos 17, 31 especificamente, focando no 31, e 10, 42, colocando também o nosso foco no 42. Então aqui precisamos de alguma explicação muito importante. Vamos primeiro para Atos 17. Voltemos a esse texto juntos. O verso 31 diz: Paulo está, nós sabemos, em Atenas, pregando a filósofos epicureus e estoicos. Ele é chamado por eles de tagarela. Que interessante. Porque os epicureus e os estoicos ali em Atenas, eles eram especialmente interessados nas últimas novidades. Qualquer pessoa que viesse anunciando, seja o que for, ele seria ouvido por esses que eram considerados, então, a nata cultural da época. Os filósofos epicureus e estoicos. Epicuro era o pai dessa escola, Zenon era o pai da outra escola, dos estoicos. Eram sábios, como se chama, gregos, Epicuro e Zenon. Então lá estava Paulo, servo do Senhor.
E ele viu aquele altar, como os irmãos sabem, ao Deus desconhecido. Então ali ele prega essa mensagem tremenda, anunciando esse Deus que eles adoravam, entre aspas, sem conhecer. Então ele menciona quem é esse Deus, e ao final ele faz uma notificação. Essa é a palavra usada aqui, notifica, no verso 30, conforme nós lemos. Ele não levou em conta os tempos de vossa ignorância. Paulo coloca os maiores sábios da época no banco da ignorância, no banco dos réus. Que ousadia de Paulo, né? No Senhor. Deus não leva em conta os tempos de vossa ignorância, mas ele notifica. É uma intimação, notificação a todos os homens que se arrependam, porquanto, verso 31 é que nos interessa aí. Por que essa notificação a todos que se arrependam? Veja o motivo. Deus estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo. Agora precisamos de alguma ajuda aqui. Na revista e atualizada versão, a palavra é com justiça, e seguida por meio de um varão. Se você fizer a sua consulta no texto original, são 2 vezes a preposição em no grego. Transliterando lá das letras gregas para o português, nós teríamos um EN. No nosso português, um EM. Em. Então, essa é a preposição grega. Em, 2 vezes. Então, vamos ler o texto com o em. Então, o que está escrito aqui é: Deus há de julgar o mundo em justiça, em um varão. E particularmente essa última frase que no momento está nos interessando muito aqui. Deus vai julgar o mundo em um varão. Não apenas por meio de um varão, mas em um varão. Por que ele vai julgar o mundo nesse varão? Porque ele destinou e ele acreditou diante de todos este varão, porque ressuscitou dentre os mortos. Então vamos tentar ser aqui o mais explícito que pudermos. Confiamos que o Senhor nos ajude nisso aqui. Por exemplo, quando hospitais vão buscar o ISO 9001, 9002, o seu certificado de serviços excelentes, uma instituição hospitalar, eles vão ser sondados pelos órgãos competentes a uma instituição que é conhecida mundialmente, se chama Joint Commission, especialmente reconhecida. Então, quando um hospital obtém essa aprovação, esse certificado dessa comissão, esse certificado é chamado de certificado de acreditação. Acreditação. É a palavra que nós temos aqui. Deus destinou e acreditou um varão diante de todos. Então, ele levanta esse varão dentre os mortos, e esse levantá-lo dentre os mortos é a prova de que ele é o varão acreditado por Deus. Agora, aqui não tem nada a ver com ter fé, então não confunda as palavras aí. Tem no sentido desse varão ter sido levantado em ressurreição e ter sido posto com Deus como o seu varão medido. Varão medido. Então agora parece que vai ficando mais claro. O que Paulo está dizendo é que Deus estabeleceu um dia em que ele vai medir todas as coisas do mundo e do universo em uma única medida que Deus tem. É a medida do varão aprovado por Deus. Atos 2:22, quando Pedro prega no Pentecostes. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós. Então ele é o varão acreditado por Deus. E o certificado de acreditação qual é? Ressurreição. Que maravilha, irmãos. Então vamos ficar com essa primeira imagem. Jesus Cristo é o varão medida de Deus. Já vamos ver uma primeira implicação dela antes de irmos para o segundo texto de Atos. Tudo em nossas vidas é medido por Deus, não se é bom ou se é mal, se é certo, se é errado, se é lícito ou se é ilícito. A medida é muito maior. Tudo em nossas vidas é medido de acordo com o padrão da medida de Deus. Que é Cristo. Sabe o que isso significa? Nada subsistirá que não passe por essa medida do varão medido de Deus. Quando Deus consumar o seu propósito dispensacional,
ligado aí ao que ele tem feito à humanidade desde que ele criou Adão, já passamos aí, gostemos ou não dessa palavra, dispensação, não estamos aqui querendo estabelecer escola de nada, mas o fato é que desde Adão nós passamos por muitas dispensações. Isso é um fato bíblico, né? Então, quando essa dispensação na qual estamos, vamos chamá-la de dispensação da graça, quando ela for concluída, tudo será apresentado diante do varão medida de Deus. E só irá passar para o lado de cá aquilo que tiver sido aprovado pelo varão medida de Deus. É por causa disso que Paulo escreve assim em 1 Coríntios 3: veja cada um como edifica. Se a sua obra é ouro, e ouro fala da vida, natureza e glória de Deus. Se promove glória de Deus, se é feito na vida de Deus, realmente, não nominalmente ou professionalmente, mas em realidade é feito na vida de Deus, é ouro. Se realmente traz glória para Deus e só para Deus, é ouro. Do contrário, não é ouro. Então, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro ou é prata, prata particularmente toca a obra de redenção do Filho, a pessoa e obra do Filho. E pedras preciosas, claro, é uma figura da obra transformadora do Espírito Santo. Porque pedras preciosas são formadas sob pressão, temperatura e tempo. Então, se o que cada um edifica é ouro, prata e pedras preciosas, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará. 1 Coríntios 3, se você quiser ler, 11 em diante. O que Paulo está ensinando nesse texto? A mesma coisa que ele ensinou em Atos 17, com palavras mais explícitas. Ele está dizendo, o único fundamento é Cristo, e nós somos seus cooperadores, porque de Deus somos cooperadores. Agora, veja cada um como edifica. Ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Madeira fala da natureza do homem, palha fala da obra do homem, e feno fala da glória do homem. Então, manifesta se tornará a obra de cada um, porque o dia a demonstrará, ou aprovará. Então, irmãos, acho que esse texto está já bastante claro. Deus acredita, Ele concede um certificado de acreditação, de confiança plena, de excelência a um homem. E Ele concede esse certificado com um ato, e o ato é ressuscitá-lo dentre os mortos. Não é por menos, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, sua primeira oração, ele diz assim, a suprema grandeza do seu poder que ele exerceu ressuscitando Cristo dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita, né? A maior manifestação do poder de Deus não é a criação do universo, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Suprema grandeza do seu poder. Então assim ele acredita esse varão. E digamos, esse varão que estava lá na tumba assim, agora ele é colocado assim, de pé. Como João o viu. Lembra-se em Apocalipse 1? É o varão medida de Deus. E ainda para explorar um pouquinho mais essa figura tão preciosa, é o que acontece no livro de Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos. No capítulo 1 está lá o varão acreditado por Deus, o varão medida de Deus. Tudo que o caráter dele será usado por Deus para medir todas as coisas, começando com as nossas coisas. Então, irmãos, dobremos-nos aos pés do Senhor com aquela oração. Sonda-me, Deus, conhece meu coração. Porque nós estamos nessa hora em que o Espírito Santo está aqui para fazer esse trabalho em nós. Mas essa hora irá encerrar. Então todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Todos nós, Paulo diz, para ele incluir ele próprio, porque não? Ele também. Todos compareceremos. E cada um de nós será julgado. Juízo familiar, não é juízo para definir salvação ou perdição, é óbvio. É um juízo tribunal, tribunal de Cristo, para que nós sejamos recompensados segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Tudo isso baseado no quê? No varão medida de Deus. Então, na verdade, a medida final de Deus será quanto de Cristo foi formado em nós. Não é uma implicação óbvia, irmãos? O que conta para Deus é quanto de Cristo há. Aí aplica essa frase.
Quanto de Cristo há no cristão? Ou quanto de conhecimento bíblico só? Ou quanto de fidelidade só? Quanto de ortodoxia? Lembra a Assembleia de Éfeso? Tinha tudo isso. Labor, ortodoxia, provaram falsos apóstolos, acharam mentirosos. Mas tenho contra ti, abandonaste teu primeiro amor. Então lá está o varão, medida de Deus, em Apocalipse 1. Ele é descrito desde o cabelo até os pés. Conhecemos o texto, né? E os pés, inclusive, são bronze polido, como que refinado numa fornalha. Por quê? Digamos, é essa parte que toca a terra. Quando as assembleias do Senhor, 7 assembleias, se apresentam, elas não se apresentam aqui na face do Senhor, elas se apresentam aqui nos pés do Senhor, não é? E os seus pés são como bronze polido, refinado numa fornalha. Então está ali o varão medido. Estão aqui 7 assembleias. Digamos que elas estão enfileiradas, de Éfeso a Laodiceia. E o varão medido de Deus vai medir cada uma delas. E como ele mede de uma maneira maravilhosa, irmãos, e com tanta fidelidade, ele não deixa nada de fora. Ele diz para Éfeso: eu vos louvo, porque provastes os falsos apóstolos, tendes labor, tendes perseverança, tudo mais que ele diz. Mas como a sua medida é exata, então ele tem que medir tudo. Ele mede esse amor também. Aí ele vai dizer: tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. E assim ele vai medindo as 7 igrejas, porque ele é o varão medida de Deus. Quando nós olhamos para uma assembleia, o que nós devemos buscar? Irmãos, nada deveria nos impressionar numa assembleia. Nada. A não ser quanto de Cristo há naquela assembleia. Não é a eloquência que os irmãos ali têm. Não é nem exatamente a maneira como eles se relacionam, sabe? Há muita coisa almática no meio do povo de Deus. Né? Muita coisa almática, infelizmente. Muita coisa que está puramente no terreno das emoções. As emoções são envolvidas em nossos relacionamentos, né? Não nos confundamos. Mas há muita coisa que tem origem puramente emocional. Você ama o seu irmão até que. Né? E o até que vem em breve. Até que pise no teu calo, até que contrarie você, até que deixe oferecer o que você está buscando nele. Né? Então nada deve nos impressionar numa assembleia, senão quanto de Cristo tem sido formado realmente naquela assembleia. Meus filhinhos, por quem sofro de novo, dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É uma necessidade, irmãos. Agora vamos ficar com essa figura do varão medida. Vamos passar para a segunda figura, porque ela se complementa. A segunda está em Atos 10, 42. E a palavra usada ali, faça sua consulta na língua original, e você vai ver que é dito assim, Atos 10, 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele, Jesus Cristo, veja aí o contexto, esse que Deus ressuscitou, que está escrito lá no verso 40, a este Deus ressuscitou no 3º dia. Então nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. A palavra aqui, no caso que nos interessa, é constituído, porque ela é uma conjugação, na língua grega, da palavra horizon, H-O-R-I-Z-O-N, de onde nós também temos uma palavra em português, derivada dela. Qual é? Horizonte. Interessante. Porque a palavra tem 2 significados paralelos. Deus ter constituído, está aí na sua versão, pelo menos a revista atualizada, ele ter constituído Jesus, juiz de vivos e de mortos, significa que Deus colocou Jesus como seu horizonte. Se ele é o varão medida, quando estudamos Apocalipse, Atos 17, 31, como nós o chamaríamos aqui em Atos 10, 42? Aqui ele é o varão medida. Aqui ele é o varão baliza. Cristo Jesus é o horizonte de Deus. Vamos ainda explicar melhor isso. Ele é o varão no qual Deus delimita todas as coisas. Baliza todas as coisas. Baliza é uma boa definição para essa palavra horizonte. Quando você tem um campo de futebol, antigamente, né? Hoje se chama traves, mas muito antigamente no futebol se chamava de baliza os gols, as traves, né?
Então tinha a baliza de cá e a baliza de lá. E a demarcação do campo. Tudo que vai ocorrer, ocorre dentro daqueles limites. Fora daquele limite, nada tem valor. Nada conta. Certo? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fora dessas balizas e desses limites, para Deus, nada conta. Por isso Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos. Por isso que a nossa única esperança inicialmente foi que nós recebêssemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque antes nós estávamos em Adão, fora das balizas de Deus. Mas agora nós, pela graça, pela ação do Espírito Santo, nós cremos em Cristo. Então nós fomos colocados em Cristo. Estamos dentro das balizas de Deus. Mas agora o que Deus vai fazer, como falamos, por isso precisamos combinar os dois textos. Ele vai agora, dentro dessa baliza em particular, em primeiro lugar, ele vai julgar e medir todo o universo, como já falamos. Ele é o varão medida de Deus. Julgar o mundo, diz lá, né? E aí nós vimos que ele incluiu os ímpios, ele está pregando para os filósofos. Ele vai julgar o mundo em justiça em um varão que ele destinou e acreditou. Muito particularmente essa verdade é para a igreja, porque o juízo há de começar onde? Pela casa de Deus. Ora, se há de vir por nós, que será daqueles que não obedecem o Evangelho. Então o varão medida é o varão baliza. Tudo que conta para Deus é o que está em união com Cristo. Nada mais conta para Deus. Nada mais passará no juízo de Deus. Então, irmãos, para nós é uma exortação, mas também é um encorajamento ouvir isso. Porque nós ainda não estamos diante do tribunal de Cristo. Então nós podemos orar. Sonda-me, Deus, que conhece o meu coração. Que esse varão medida meça minha vida. Meça meus pensamentos. Meça minhas intenções do coração. Lembra Hebreus 4,12? Ali está um instrumento por excelência da medida de Deus. Sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e apta para discernir, julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há nenhuma criatura que não seja manifesta na sua presença. Não é encorajador para nós? Muito encorajador. Nós somos os filhos da luz. Nós somos aqueles que somos habitados pelo Espírito de Cristo, que irá, se desejarmos, aplicar passo a passo em nossas vidas essa medida deste varão. Isso é um privilégio nosso, irmãos. E não apenas medindo para dizer, aceito isso, não aceito isso, quero isso, não quero aquilo. Não é assim que as Escrituras apresentam o nosso Cristo. Nosso Cristo é, ouça essa palavra com reverência, Ele é o nosso amante celestial. Compreende? Fonte de todo amor. Ele é o amante, nós somos os amados. Então, como Ele nos mede? Assim. Hoje ainda. Ele nos mede com finalidade purificadora. E não com finalidade reprovadora. Muito diferente. Ele açoita e disciplina a quantos ama. Hebreus 12. E não só isso. Lá no verso 10 de Hebreus 12 vai dizer, é para que sejamos, olha o motivo da disciplina. Olha o motivo da medição. É para que sejamos participantes da sua santidade. Que maravilha. Então é hora de nós orarmos assim ao Senhor. Meça-me, Senhor. Mede meu coração. Mede meus pensamentos. Mede meus desejos. Mede meus relacionamentos. Mede tudo. Então, o Senhor Jesus é o varão medido. O Senhor Jesus é o varão baliza. Ele foi constituído por Deus. Ele é o horizonte de Deus. Agora, se é assim, vamos avançar um passo mais. Vamos para a Epístola aos Efésios. Capítulo 1. Versos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude. Agora vamos com atenção, aqui está a frase que nesse momento mais nos interessa. Daquele
e esse aquele está implícito que é Cristo, porque vem falando dele desde o verso 20, o poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando, ascendendo, dando um nome a ele acima de todo nome, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo aqui se refere a Cristo. Então diz, a qual a igreja é seu corpo e é a plenitude daquele Cristo, que a tudo enche em todas as coisas. Vamos ficar com essa frase, para darmos um passo mais aqui. Qual é o propósito eterno de Deus? Acho que precisamos colocar aqui, irmãos, face contra face, dois lados de uma moeda. Podemos dizer assim, o supremo propósito de Deus é face de cá primeiro. Fazer com que todas as coisas sejam cheias com Cristo. Todas as coisas. E sabe uma coisa boa de crer na Bíblia? É que nós podemos acreditar no que está escrito. Quando Deus diz todas as coisas, o que Ele quer dizer é todas as coisas. Como já falamos, nós precisamos muito mais de graça para ler a Bíblia do que de grego, né? E essa palavra todas as coisas significa todas as coisas, como está escrito aqui. Então, todas as coisas serão cheias com Cristo. Cristo é aquele que tudo enche em todas as coisas. Vamos para mais um versículo em Efésios mesmo. E já vamos fazer o paralelo aqui. Efésios 4:10. Uma maravilhosa passagem que também está falando da ressurreição de Cristo. Aquele que sobe às alturas, leva cativo o cativeiro, concede dons aos homens. Isso é o verso 8 de Efésios 4. Então no verso 10 diz, aquele que desceu, Cristo, na sua encarnação, é também o mesmo que subiu, Cristo, na sua exaltação, acima de todos os céus. E aí temos de novo a frase, preste atenção. Para que Cristo Jesus foi exaltado à destra do trono de Deus? Segundo esse texto, ele foi exaltado para muitas coisas. Segundo esse texto, ele foi exaltado para encher todas as coisas. Irmão, você acha que os planos de Deus podem ser frustrados? Cristo encherá, finalmente, todas as coisas. Porque Deus o designou para isso. Agora, qual é o nosso privilégio hoje? Nosso privilégio hoje é que o único vaso que Cristo já está enchendo nesse universo se chama igreja. Por isso em 1 Coríntios 15 é dito que Cristo, a ressurreição de Cristo é a ressurreição das primícias. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lembra-se, qual é o privilégio então da igreja? É que nós somos príncipes. O vaso igreja é o vaso que Deus na terra já está enchendo, para que todas as coisas sejam cheias com Cristo. Então digamos, Cristo está na sua posição exaltada e as primeiras coisas que estão sendo enchidas com Ele são a igreja. Esse vaso. Finalmente, todas as coisas do universo, cada recanto desse universo será cheio com Cristo. Agora preste atenção. O que significa ser cheio com Cristo? O inferno também? Os anjos caídos também? Claro que não. Então o que significa encher todas as coisas? Então não são todas as coisas. Se essas coisas ficarão de fora. Acontece que elas não ficarão de fora. Porque o sentido de encher todas as coisas é, ele terá o reconhecimento final e definitivo e adequado de que Deus o constituiu o juiz de vivos e de mortos. Que ele é o varão aprovado por Deus. E é baseado nisso que Paulo vai escrever alguns textos. Por exemplo, Filipenses 2. Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome. Não um nome, diz lá, mas o nome. Em Isaías é dito assim, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. E a minha glória não a darei a outra. Sabe quem fala isso? Jeová. Na revelação do Velho Testamento. O Deus eterno. Agora sabe o que Paulo disse em Filipenses? Que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome, que está acima de todo nome. Segundo Isaías, qual é o nome? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Que maravilha! Então ele exalta Cristo, seu Filho, para que fique claro que ele é o Senhor. E ele declara o nome do Senhor, em tudo que o Senhor é, Deus. Né? Eu sou o Senhor, este é meu nome, minha glória não darei a outra. Então, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Sem dúvida, isso refere aos anjos caídos, ao império das trevas. Então, aí está o reconhecimento universal de quem é o Senhor Jesus. Isso significa que Cristo encheu todas as coisas. E os joelhos de anjos caídos, e também as suas línguas, seus joelhos vão se dobrar, e suas línguas farão a confissão final. Uma confissão que não é para salvação, não é para redenção, não tem redenção para demônio, não é? Mas eles farão a confissão final, entregando, depondo suas armas. A batalha encerrou. Jesus Cristo é o Senhor. E essa confissão será feita para quê, segundo o texto? Para a glória de Deus Pai. Maravilhoso, irmãos. Então está se cumprindo o que nós estamos lendo, que Deus exaltou a Cristo, 4:10 de Efésios. O que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Graças a Deus nós somos os primícias. O Espírito Santo já está nos enchendo de Cristo. Mas, amados irmãos, para nos encher de Cristo, Ele precisa nos esvaziar de muitas coisas. Inclusive as que nós comentamos de manhã. Focos desajustados, um coração distraído, coração dividido, não é? Entulhos que há em nós. Sabe, irmão, é uma frase forte, mas nós precisamos reconhecer, porque nenhum de nós escapa disso. Nenhum de nós. Em nossos corações há muita escória. E essas escórias precisam ser removidas. E o Espírito Santo veio para remover. Mas ele não é um intruso e nem um violentador. O Espírito Santo espera que nós coloquemos na mão dele voluntariamente, por atração ao Senhor Jesus, cada uma das chaves de cada compartimento dos nossos corações. E o que ele faz de maravilhoso é que ele toma essas chaves que foram entregues a ele, às vezes com mãos trêmulas, porque o compartimento é feio, tem coisas ali que ofendem o Senhor, desagradáveis, que muitas vezes causam um mal profundo a nós mesmos, ao Senhor e a nós mesmos. Então, quando entregando essa chave a Ele, Ele não só toma as chaves, mas Ele também nos toma pelas mãos, para que nós possamos abrir os compartimentos. Então, Ele entre lá junto conosco. Por que junto conosco? Para que Ele possa produzir em nós um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que não é introversão, que não é autopunição, compreende, irmão? Ah, eu sou. Não. Um arrependimento que olha para o Senhor e diz: Senhor, Tu és, eu não sou. Teu Espírito mora em mim para me fazer igual a Ti. Então limpa, Senhor, sara, remove, quebra grilhões, liberta. Esse é o trabalho purificador do Espírito Santo. Tito 3, Paulo diz que nós somos lavados pelo lavar regenerador. Isso já aconteceu conosco, todos nós já fomos regenerados em Cristo, pela fé. Mas também ele diz, e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3. Então, queridos irmãos, primeira face, voltemos lá. Primeira face, todas as coisas serão cheias com Cristo. Agora vamos virar aqui. Segunda face. Não há como separar essas duas realidades. Então, a face de cá parece com a primeira, mas não é igual. Então, coloquemos essa outra assim. Já vamos ler os textos. Não apenas Deus vai encher todas as coisas com Cristo. Deus vai encher Cristo com todas as coisas. Agora, qual é a diferença? Então, vamos ler primeiro um texto. Hebreus 1:2. Nesse trecho tão especial, que numa outra ocasião, me lembro, nós já estudamos juntos, quando os irmãos se reuniram em outro local, que não esse, alguma coisa sobre o livro de Hebreus. Esses 4 primeiros versículos são impressionantes, porque eles descrevem 7 glórias do Senhor Jesus. Vamos contá-las e vamos só destacar a que nós estamos interessados no momento. É dito aí, verso 2:
nos últimos dias nos falou pelo Filho. Está vendo aí? O varão medido, o varão balizador, o centro de Deus, o foco e o escopo dos afetos e intenções de Deus. Esse é Cristo, o escopo dos afetos e intenções de Deus. Tudo que Deus faz com Cristo em vista. E tudo que Deus faz para Cristo. Então é dito, primeiro, no verso 2, e é exatamente a que nos interessa no momento: Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Então não é o contrário do que falamos primeiro? Primeiro, todas as coisas serão cheias com Ele, Cristo. Por outro lado, Cristo, o Cristo de Deus, Ele será cheio com todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo que Deus fez para Cristo. Toda a redenção que foi executada em Cristo tem como alvo Cristo mesmo. Deus redimiu em Cristo para que Cristo tivesse uma noiva, com a qual pudesse ter bodas eternas. Tudo foi feito em Cristo. Tudo foi feito para Cristo. Porque Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Então, temos mais 6 glórias em seguida. Ele é o Criador, por Ele Deus fez o universo. Terceiro, Ele é o resplendor da glória, ou seja, a própria glória. Glória é Cristo. Quarto, Ele é a expressão exata do seu ser, o caráter da hipóstase de Deus. Essas são as palavras no original. O caráter é uma impressão. Quando você bate um anel numa cera, então a impressão que fica na cera é exata aquela do anel. Cristo é o caráter da hipóstase, da subsistência de Deus, de quem Deus é. Nós não vemos a Deus, mas vemos o caráter da sua hipóstase. Esse é Cristo. A expressa imagem do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Já estamos na 5ª glória. Ele é o sustentador, porque nele tudo subsiste. Ele fez purificação de pecados. Já estamos na 6ª glória. E, por último, Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. E tornou-se, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Como ele era chamado desde a eternidade, quem era ele? A expressão bíblica que temos é o Filho. O Filho é eterno, essa é a sua designação. Mas a partir da sua encarnação, ele recebe um nome humano. Porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, ele se chamará, Mateus 1, Jesus. Porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Não é? Então, quando ele herda esse nome que está acima de todo nome, qual é esse nome? É o Senhor Jesus Cristo. Seu nome. Né? Então, herdeiro de todas as coisas. Agora, vamos a Efésios novamente. Na mesma ênfase, esse segundo aspecto, Cristo será cheio com todas as coisas. Efésios 1, 9 e 10. Temos 2 versos aqui de tanta riqueza. Então, por favor, abra sua Bíblia. Efésios 1, 9 e 10. De todas as bênçãos espirituais que Deus nos concedeu em Cristo, que são nominadas desde o verso 3, está lá, eleição eterna, verso 3, graças a Deus, porque não podemos explicá-la. Alguns tentam, e usam até umas palavrinhas difíceis para tentar explicá-la, né? E não são bíblicas, foram usadas aí como instrumentos para tentar nos ajudar a entender a ideia da eleição, mas o fato é que essa eleição é inexplicável. É um segredo inescrutável. Como Deus nos elegeu em Cristo, por que então muito mais? Aliás, irmãos, nós temos um motivo, se pensarmos bem. Por que Deus nos elegeu? Tem um porquê, sim. Esse porquê está em 1 Coríntios 1. Lá é dito que Deus escolheu as coisas fracas, desprezíveis, ignorantes, as que nada são, para reduzir a nada o que são. Então, se queremos uma explicação para a eleição, não vamos buscar na compêndio de teologia sistemática. Vamos buscar em Efésios, em 1 Coríntios capítulo 1. Não vamos nunca dissecar esse mistério maravilhoso da eleição eterna em Cristo. Mas uma coisa nós sabemos: Ele escolheu as coisas fracas do mundo. Ele escolheu as coisas pobres do mundo.
Ele escolheu os desprezíveis, escolheu os que não são. E o que Ele vai fazer com elas? Ele vai usá-las nele e Ele, formado nelas, para reduzir a nada as que são. Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que maravilha, que mistério, do qual nós fazemos parte. Amém. Fomos não só integrados, mas como vimos de manhã, fomos postos junto mesmo do centro. Cabeça e o seu corpo. Deus fez o seu filho o centro, a cabeça. Mas graças a Deus, essa cabeça não está aí sozinha, não é um cadáver. Essa cabeça recebeu um corpo de muitos membros, unido a Ele, de uma maneira indissolúvel. Irmãos, nós estamos num parto eterno. Você já pensou? Um parto cósmico. Num parto normal, o que aparece primeiro? A cabeça. A cabeça já nasceu. A cabeça já está no trono, exaltada à destra da majestade. E o resto do corpo está no processo de parto. Por isso vai dizer, meus filhinhos, por quem sofro as dores do parto. Em Gálatas 4,19. E também em Colossenses 1,24, ele vai dizer assim, agora eu me regozijo por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. Na minha carne, Paulo vai dizer, a favor do seu corpo, que é a igreja. Não é claríssimo? Aí ele vai identificar o que era o ministério dele, ele diz assim, exortamos, admoestamos, advertimos a todo homem, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. E por isso nós nos afadigamos, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Muito claro o que ele está dizendo, né? A cabeça já está no trono, o corpo está no processo. Hebreus vai dizer assim, conduzindo muitos filhos à glória. Por isso ele aperfeiçoou pelos sofrimentos o autor da salvação deles. E tanto o que santifica, Cristo, como os que são santificados, a igreja, todos vêm de um só, Deus, o Pai. E é por isso que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo a meus irmãos, filho dizendo ao seu pai, uma relação dos dois. A meus irmãos eu declararei o teu nome. E cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Não é maravilhoso? Amanhã iremos partir o pão, como um ato final desse tempo juntos. E ele não deve ser assim mesmo, porque ele coroa todo esse tempo de comunhão que tivemos, para podermos retornar ao Senhor em ações de graças. Tudo que ele nos tem dado em Cristo, tudo que Cristo fez, significa para nós. E mais que isso, a promessa dele é que ele cantaria louvores ao seu Pai no meio da congregação. Irmãos, e há poucas promessas mais maravilhosas que essa. Quando nos reunimos para partir o pão, Cristo, o Senhor. Nós estamos conscientemente, genuinamente, voluntariamente, alegremente reunidos no seu nome, em realidade espiritual. Não é um nome que nós professamos de uma maneira simplesmente profissional. Nós sabemos que esse nome é. Professamos esse nome. Reunimos em torno desse nome e então cantar-te louvores no meio da congregação. A mesa do Senhor deve ser um passear de Cristo entre nós. Não é hora de interceder por nada, não é hora de ministrar a palavra, de ensinar nada, de orar pedindo nada. A mesa do Senhor é um tempo de exclusividade, em que nós olhamos para Cristo e adoramos, e adoramos, e adoramos. Esse é o seu prazer. Então, todas as bênçãos que são mencionadas, aí nós estávamos, abrimos um parênteses enorme, né? Nós estávamos lá na eleição. Então a eleição, verso 3 de Efésios 1, a predestinação em amor, está tudo aí. Depois ele vai falar da redenção pelo sangue, no verso 7, redenção pelo sangue. Depois ele vai falar na revelação do mistério, no verso 9. Esse véu que cobria a nossa face foi rasgado, então nós podemos ver, desvendando-nos, o mistério da sua vontade. Esse mistério é aquilo que de mais prazeroso é para o coração de Deus. Então é o beneplácito
da sua vontade. Nada há como a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e é perfeita. Então Deus tem prazer, irmãos, na sua própria vontade. A palavra glória na Bíblia é indefinível. Mas talvez fosse definir glória, ou buscar uma maneira de definir glória, talvez nós disséssemos assim: Deus é glorioso porque Deus é autossatisfeito. O Pai tem plena satisfação do seu Filho. O Filho tem plena satisfação do seu Pai. O Espírito Santo é a pessoa na qual eles têm comunhão. Então a Trindade é completa, é perfeita, é feliz, é autônoma, é livre. Jovens, quando terminam suas faculdades, se adquirem o primeiro emprego, eles falam assim: agora eu sou autônomo. Eles usam essa palavra. O único ser autônomo no universo é Deus. Porque o único ser que vive de si para si é Deus. Todos os seres são dependentes dele. Deus é o único ser autônomo. Essa é a sua glória. Então Deus ama a sua vontade, porque sua vontade é perfeita. Então quando ele estabeleceu um plano, ele estabeleceu segundo o beneplácito da sua vontade. Que maravilha essa expressão, não é? E qual é então? Vamos lá no verso 10. Vai dizer que o beneplácito dessa vontade que ele propôs em Cristo, importante frase final do verso 9, porque não é Deus estabelecendo alguma coisa de alguma maneira, mas é Deus estabelecendo tudo em Cristo. Em primeiro lugar, porque Cristo é o prazer da sua vontade. Deus não tem, digamos assim, rigorosamente falando, nenhum outro prazer. Irmão, sabe que essa é uma boa notícia? Se você tem minimamente avançado em Cristo, essa vai ser uma boa notícia para você. Agora, se quem sabe o ego ainda está muito forte, essa não vai ser uma boa notícia. A boa notícia é a seguinte: Deus não está interessado em nós. Deus está interessado em Cristo. Agora, Ele nos colocou em Cristo e fez habitar em nós o Espírito de Cristo. Então, realmente, isso mostra muito interesse em nós. Mas nós já sabemos, é tudo por causa de Cristo. O que Ele quer ver em nós não é o que nós somos, melhorados, né? Ele quer ver em nós a imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E está aí o Espírito Santo trabalhando incansavelmente. Nós vivemos angústias que são do Espírito Santo. Nós vivemos dores que são do Espírito Santo. Nós vivemos incômodos que são do Espírito Santo. Nós vivemos aflições externas, quem sabe na questão financeira, quem sabe na questão familiar, quem sabe na questão de perdas, tribulações, privações, que são promovidas pelo Espírito Santo. Alguns são resultados da nossa cabeça dura, alguns são resultados do pecado, alguns são resultados de obstinação, certamente. Mas o fato é que se nós pertencemos ao Senhor, Ele arranja todas as circunstâncias para que operem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Mesmo se estamos andando em descaminhos, ainda a soberania de Deus permanece. Ela não pode ser anulada por nada, nem por ninguém. Então Ele é o único capaz de nos atingir, mesmo que em descaminhos, como Ele atingiu Davi, num descaminho horrível, fazendo o que Ele fez, que todos nós sabemos. E lá quieto no seu castelo, e o Natan chega e profere aquela parábola para ele, que você conhece bem também. O homem rico matou o ovelhinho do vizinho para oferecer o jantar para o seu convidado. Ele tinha muita ovelha, mas não pegou nenhuma dele, pegou do vizinho, só tinha uma, e matou para receber o convidado dele. No teu reino, Davi, o que você acha que deve ser feito com esse homem? Davi diz: esse homem tem que morrer. Então Natan diz: esse homem é você. Então Deus está operando nos descaminhos de Davi. Não é assim? Os descaminhos foram de Davi, mas Deus é absolutamente soberano e bom. Cuida de nós. Nós pertencemos a Ele. Ninguém nos arrebatará de suas mãos. E Ele vai usar tudo para nos ensinar. Agora, irmãos, o servo do Senhor já disse assim: infelizmente, na maioria de nossas vidas, o Espírito Santo gasta 20% do seu tempo mostrando-nos as glórias de Cristo e 80% do seu tempo nos convencendo de pecado. Deveria ser o contrário, não é? Nós deveríamos viver de um modo agradável a Deus, para que o Espírito Santo gastasse 80% do seu tempo, nos deixando embevecidos em Cristo.
e só 20% do seu tempo nos corrigindo aqui, nos corrigindo ali, porque sempre precisarem ser corrigidos. Né? Como essa ordem pode ser invertida? Na medida que nós amarmos Cristo, contemplarmos Cristo, desejarmos Cristo. Cristo realmente for absorvente para nós. Irmãos, a Bíblia tem muitos assuntos. A Bíblia tem história, a Bíblia tem profecia, a Bíblia tem escatologia, a Bíblia tem poesia. Tem muitos assuntos na Bíblia. Que o Senhor nos guarde de envolvermos com os muitos assuntos. E nos chame a atenção para Cristo mesmo. Porque Ele é quem tem, a contemplação dEle é que tem o poder transformador sobre nossas vidas. Não é teórico. Como um casal pode avançar em maturidade de vida conjugal? É contemplando Cristo mesmo. Não é fazendo curso de casais. O curso de casais é uma coisa muito engraçada. Quando éramos novos, jovens, já participamos de alguns. Participamos de um que o preletor colocava chapéu aqui. O chapéu estava escrito marido, um boné, virado assim para os que estavam ouvindo. Um boné estava escrito marido, o outro boné estava escrito pai, o outro boné estava escrito profissional. O outro já nem lembro mais o que estava escrito. Então, à medida que ele ia falando, ele põe um boné. O boné do marido, e o marido faz isso aqui. Tira o boné do marido, põe o boné do profissional, o profissional, e dá orientações nesse aspecto. Tira o boné do profissional, põe o boné do pai. Não é? Então, cursos de casais são engraçados, são muito engraçados. Eles não servem para nada. Nós só somos transformados pela contemplação de Cristo. Irmão, se houvesse um manual de vida conjugal, a igreja não estaria vivendo esse desastre que ela está vivendo. Não há manual de vida conjugal. Se você encontrar numa livraria evangélica 5 passos para salvar o seu casamento, não compre, que ele vai piorar. Nós só podemos contemplar Cristo. E contemplando Cristo, nossas vidas são transformadas. De glória em glória, na sua própria imagem. Você já viu um apaixonado por Cristo criando caso com os outros? Nunca vi. Nós citamos de manhã a frase daquele missionário, vocês lembram? Que lindo. Ele já estava a partir para o Senhor. E ele orou assim, orou e adorou o Senhor assim: ó meu Deus, em ti não há engano. Eu nunca terei de me arrepender de ter te amado tanto. Que maravilha. Queridos irmãos, George Whitefield, aquele irmão que pregou tanto no avivamento evangélico do século XVIII, tão conhecido na história, junto com tantos outros irmãos, John Wesley, Daniel Rowland, Howard Harris, Jonathan Edwards nos Estados Unidos, muitos vasos do Senhor usados naquela época. Então, George Whitefield, ele foi convidado para pregar numa determinada cidade, sempre para milhares de pessoas. E ele deixou a sua cidade, subiu no seu cavalo e começou a jornada. E era longa a jornada. Então ele parou em uma cidade que se chamava Exeter e foi pousar naquela cidade para continuar a sua jornada no dia seguinte. E quando ele chegou naquela pousada para dormir, cansado de uma viagem longa de animal, ele viu que naquela pousada já estava cheia de gente o esperando. Receberam a notícia de alguma maneira que ele ia pousar ali. E já havia um monte de pessoas aguardando George Whitefield chegar. E quando ele chegou muito cansado, o dia viajando. Então ele viu aquelas pessoas no saguão daquela pousada, ali pelo lado de fora, e disse assim: eu não posso pregar para vocês, eu não aguento, eu estou exausto, tenho meu compromisso amanhã, eu preciso repousar. Então ele acendeu, tomou um castiçal, colocou uma vela, acendeu a vela e começou a subir as escadas para o seu aposento, onde ele ia dormir. Quando ele estava no meio da escada, ele parou, virou para todos os ouvintes que estavam ali e começou a pregar a evangelho. E ele pregou até a vela consumir. Então ele subiu ao seu aposento, deitou na sua cama e partiu para o Senhor. Aquela vela, sem dúvida, tipifica a vida e o ministério de George Whitefield. Ele amava o Senhor e os interesses do Senhor. E assim, ele partiu dos braços do Senhor. Então, queridos irmãos, o propósito de Deus é encher todas as coisas com Cristo e encher Cristo com todas as coisas, porque Ele é herdeiro de todas as coisas. Aí vamos já, concluindo, o verso 10 diz assim, que esse, verso 9, esse beneplácito que Ele propôs em Cristo está no verso 10, de fazer convergir
nele. Esse nele é tão importante. Olha, o nele, o no Senhor, o em Cristo, enfim, palavras que significam exatamente a mesma coisa, são usadas por Paulo nas suas 13 epístolas mais de 200 vezes. Se nós perguntássemos assim para Paulo, pudesse perguntar a ele, Paulo, defina para nós o que é ser um cristão. Não tenha dúvida, que Paulo definiria assim: é um homem ou uma mulher em Cristo. Isso é um cristão. Porque tudo que Deus fez, Ele fez em Cristo. Então, o propósito de Deus, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Então aqui nós estamos vendo aquele segundo lado que mostramos. Estamos vendo Cristo sendo enchido com todas as coisas, porque todas as coisas vão ser convergidas nele. Então é Cristo cheio com todas as coisas, assim como todas as coisas serão cheias com Cristo. Dois lados que se complementam, não são iguais, se complementam. Agora, não sei se já comentamos junto em alguma vez, mesmo que tenhamos comentado, faremos de novo agora. Essa palavra, na língua original, é uma longa palavra. Anakephalaiomai. É uma composição de palavras na língua original. Esse ana significa junto dele. Ana. Esse kephalé vem de cabeça, encéfalo, kephalé, no grego é cabeça. E esse iomai no final é a conjugação do verbo. Por isso foi traduzido aí, fazer convergir. Usamos duas palavras, né, para uma única expressão verbal. É isso? O verbo fazer e o verbo convergir. Então é uma expressão verbal. Fazer convergir. No grego, anakephalaiomai. Esse omai, verbo. O que significa essa palavra? Então vamos explicar assim. No universo de Deus, quando o pecado entrou, primeira coisa, ele desagregou todas as coisas. As coisas perderam seu significado, porque elas foram, em primeiro lugar, desconectadas do centro. Qual é o centro de Deus? Cristo. Quando o pecado entra, as coisas são desconectadas do centro. Agora, o segundo problema fatal: quando as coisas são desconectadas do centro, elas são desconectadas entre si. Esse é o assunto. Por isso só conseguimos avanço como Assembleia quando nós estamos focados nele, porque Cristo é o ponto agregador de Deus. Se nós não estivermos focados nele, nós não podemos ter uma vida realmente unida uns com os outros. Estaremos divididos, até por doutrinas. Então, vamos voltar à palavra. Quando o pecado entrou, as coisas se desconectaram do centro e se desconectaram uma das outras. Uma verdadeira confusão. O que está escrito nesse versículo? Está escrito que Deus estabeleceu em Cristo um propósito, segundo o seu beneplácito, proposto em Cristo, que Ele vai fazer de novo as duas coisas. Ele vai fazer com que as coisas sejam reunidas novamente. É a primeira ideia. Elas estavam espalhadas. Elas serão reunidas novamente. Mas não só isso. Não basta. Elas serão todas agora reunidas, colocadas juntas, debaixo de uma única cabeça. O nosso Senhor Jesus. Não é uma palavra maravilhosa? Ele irá trazer de novo a conexão, as coisas conectadas que não tem mais sentido, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Essa é a linguagem de Salomão. Mas em breve vem o dia em que o verdadeiro Salomão reunirá todas as coisas em torno de si mesmo e encabeçará todas elas. Fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. E não apenas as do céu, mas também as da terra. E então ele segue. Nele, veja como ele enfatiza esse nele, em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Aprecie essa linda frase, irmão. Porque se em Hebreus nós lemos que ele é o herdeiro de todas as coisas, então está dizendo que este herdeiro, Cristo, esse herdeiro de todas as coisas, ele tem uma herança. E a herança do herdeiro são seus redimidos. Que maravilha! Por isso nós somos unidos ao centro. O centro é o herdeiro, mas a herança do herdeiro são seus muitos redimidos.
Então nele nós fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Que carta, essa carta aos Efésios. Não é por menos que ela é dito por muitos estudiosos bíblicos, né, que ela é a mais elevada epístola de Paulo. A ideia desse versículo aí que lemos, verso 11, que acabamos de ler, é: em tudo que um dia pertencer a Cristo, sabemos que tudo pertence a Ele, mas essa realidade ainda não é manifesta, né? Ele não se assenhorou visivelmente de tudo que é dele, mas Ele se assenhoreará na sua vinda. Então a ideia do verso 11 é: em tudo o que um dia lhe pertencer, nós temos garantida uma participação. Porque nós fomos feitos nele herança. Que maravilha, irmãos, esse versículo. E diz que ele fez tudo isso sem nos consultar. Melhor ainda a maneira como o versículo termina, não é? Graças ao Senhor. Ele fez conforme o conselho da sua vontade. É boa, é agradável, é perfeita. E Ele nos incluiu nela. Então, amados irmãos, ele segue no verso 12: a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ele está dizendo os judeus que receberam a promessa que o Messias viria e tal, e o rejeitaram finalmente, né? Então ele diz: nós que de antemão já esperávamos em Cristo, em quem também vós, agora são os gentios que originalmente estavam fora da aliança, capítulo 2 vai deixar isso claro. Ele rompe a parede de separação que havia no meio dos dois povos, de ambos faz um, né? Então em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fois selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor. A palavra no original refere a garantia mesmo, garantia, algo que se empenha, né? É o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Temos duas heranças aqui. Temos uma herança no versículo 11 e temos outra herança no versículo 14. No versículo 11, nós somos a sua herança, não é? E no versículo 14, ele é a nossa herança. Graças a Deus. Se fôssemos traçar aqui uma figura para nossa ajuda, quando o povo deixou o Egito e saiu para Canaã, o propósito era Canaã. Não foram libertos para fazer o que quisessem, não. Foram libertos com o foco no para Deus, para Canaã. Então, quando eles saíram do Egito e foram para Canaã, tinha um deserto no meio. O deserto é o lugar do trabalho transformador de Deus, que nós estamos hoje passando. Então murmuraram 10 vezes, levantaram o bezerro, falaram contra Moisés, aconteceu de tudo, né? E o Senhor tratando com aquela geração. A primeira geração morre no deserto porque ela tipifica o homem natural. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas a segunda geração houve o deuteronômio, ou repetição da palavra. Então essa geração tipifica o novo homem, aquele que entra na herança em Cristo. Então, na medida que esse povo saiu do Egito e caminhou para Canaã, o que acontecia? Nós podemos dizer, vamos olhar o horizontal primeiro. Quando eles saíram do Egito e olharam para Canaã, eles podiam dizer: nossa herança, para lá eles estão indo. E cada passo que eles dessem, eles deveriam estar mais próximos dessa nossa herança. Nós olhamos para Cristo e dizemos: nossa herança. Agora, algo está acontecendo aqui no vertical, irmãos. Na medida em que nós formos submetendo-nos ao trabalho transformador de Deus, pela palavra, pelas circunstâncias, a ação do Espírito Santo, o que já sabemos, o trabalho da cruz, o caminho da cruz. Então, na medida em que Cristo vai sendo formado em nós, do Egito para Canaã, Ele é nossa herança. Na medida em que Cristo vai sendo formado em nós, Deus vai obtendo a sua herança. Então, olhe para o verso 18 de Efésios 1. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos.
À medida em que vamos possuindo Cristo, usemos essa linguagem, tipificado pela terra de Canaã, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O justo viverá da fé. É assim que nós vamos possuindo Cristo. Pela fé Ele nos é trazido, pela revelação do Espírito Santo Ele nos é trazido. E pela fé nós nos apropriamos dele. Revelação, fé. Revelação é obra do Espírito Santo. Fé é uma resposta que nós damos à revelação recebida. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. A palavra que ouviram não nos aproveitou, porque não foi misturada com fé naqueles que ouviram. Então nós respondemos à revelação com fé, nos agarrando aquilo que o Senhor tem nos revelado. Então, na medida que eles foram seguindo esse curso, podemos dizer na figura que eles estavam em direção a Canaã, para as riquezas, a abundância de Canaã, Cristo sendo formado em nós. E do ponto de vista de Deus, Deus vai obtendo a sua herança. A herança de Deus é muitos filhos semelhantes ao seu filho. Então o Espírito Santo trabalha em nós, irmãos, na verdade, não é nem exatamente para que nós entremos na herança, em primeiro lugar. O Espírito Santo trabalha em nós para que Deus tenha a sua herança, que é Cristo formado em nós. Os minutozinhos finais que nós temos, poucos, vamos para Colossenses. E aqui encerramos, brevemente. O texto que citamos, eu gostaria de ler com os irmãos, e amanhã, se o Senhor nos conduzir e confirmar assim, talvez voltaremos a esse livro, se não a outra porção. Colossenses 1, 24. Paulo viu, e é através dele, pela graça do Senhor e pela revelação do Espírito Santo, que nós podemos compartilhar tudo que nós compartilhamos essa noite. O Espírito revelou isso na sua palavra, particularmente através do vaso Paulo. Que vaso precioso. Alguém que disse que era um blasfemo, um insolente, um perseguidor da igreja, como citamos também pela manhã, escrevendo a Timóteo, né? Mas que foi transformado num modelo. Ele usa essa palavra. Tipos é a palavra no original. Tipos. Tipografia era o nome das gráficas há muitos anos atrás. Tipografia, né? Então Paulo diz, eu sou um tipo, eu fui feito por Deus um tipo para todos os que hão de crer nele, para a vida eterna. Um tipo da sua graça, um tipo da sua misericórdia, um tipo do seu amor redentor, né? Então, olha o que esse tipo vai dizer, Paulo, Colossenses 1, 24. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho. Irmão, não há nenhum exagero de palavras aqui. Pode fazer a sua consulta na língua original, que você vai ver. É essa mesmo. A palavra preencho aqui é suplemento. Na língua original é mais forte ainda. Paulo está dizendo assim, há algo dos sofrimentos de Cristo que carecem de suplementação. Aí você coloca as unhas na cabeça se você não entender esse versículo direito. O quê? Se na cruz ele disse, tudo está consumado. Né? E por isso nós estamos indo a esse texto. Vamos entender. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho, suplemento o que resta. Sabe qual é a palavra no original? Falta. O que falta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Forte versículo, não? Irmãos, só há uma maneira de entender. Ou jogamos fora, achando, não, isso aqui está muito estranho, não sei o que Paulo está dizendo, ou encaramos. Graças ao Senhor, podemos encará-lo. A verdade é a seguinte, os sofrimentos de Cristo para a redenção da igreja estão absolutamente completos. Falta alguma coisa? Na cruz, tudo está consumado. Agora o mistério está aqui. Embora o Senhor Jesus pudesse, pessoalmente, ou coloquemos, enviando o Espírito Santo, ele pudesse exclusivamente pelo Espírito Santo fazer todo o trabalho místico da edificação da sua igreja, ele não quis assim. Ele quis fazer o que Paulo disse em Coríntios 3, que nós já citamos, quando ele diz assim, de Deus nós somos o quê? Co-operadores. Quem é o operador? Deus. E nós somos os co-operadores.
cooperadores. Aí ele vai dizer, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Muito claro, né? Então vamos voltar lá. Os sofrimentos de Cristo para a redenção estão completos. Não falta nada. Não tem nada para ser preenchido. Louvado seja o seu nome. Fiel Redentor. Agora, o sofrimento de Cristo, para que finalmente a noiva se apresente adornada, pronta, ainda não estão cumpridos. Porque falta algo para que a igreja atinja a sua estatura. Então Paulo está dizendo, eu preencho, eu suplemento o que falta das aflições de Cristo e suplemento na minha carne. Por isso ele diz que regozija neles, ou por eles, nos seus sofrimentos. Olha como começa o versículo. Então ele diz, o suplemento na minha carne, o que falta das aflições de Cristo, a favor da igreja, que é o seu corpo. Então agora parece que fica muito claro. Então vamos separar aqui algo que precisa ser separado. Sofrimentos para a redenção, absolutamente cumpridos. Sofrimentos para edificação, Cristo chama cooperadores para participar deles. E o motivo está muito claro. Ele não resolveu fazê-lo de outra maneira. Ele poderia ter resolvido, não? Você já pensou assim? O Senhor colocou o sol na nossa galáxia, pendurou estrela para tudo quanto é lado, como nós vemos aí. Não é? Seria difícil para o Senhor pendurar um tape deck nos ares e que ali ficasse rodando a mensagem do Evangelho o dia inteiro? O que você acha? Teria alguma dificuldade para Deus? Quem sabe colocar um megafone, né, lá sobre as nuvens, e esse universo e esse mundo iria ouvir o Evangelho o dia inteiro. Senhor Jesus é isso, Senhor Jesus é aquilo, a sua obra, a eficácia da sua cruz. O Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro através do megafone de Deus. Ele não quis fazer assim. Ele quis usar homens e mulheres que fossem primeiro regenerados, tivessem seus pecados limpos, em primeiro lugar, fossem regenerados, fossem habitados pelo Espírito Santo, sofressem, no bom sentido da palavra, um trabalho transformador de Deus, passo a passo, e eles pudessem ser as suas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Ele que quis, irmão, não precisava ser dessa maneira, mas ele quis fazer dessa maneira. Então Paulo entendia muito bem e dizia, por que eu sofro? E porque mesmo sofrendo, eu me regozijo dos meus sofrimentos por vós. Porque eu entendo que os meus sofrimentos por vós é uma suplementação do que falta das aflições de Cristo para a edificação da igreja, que é o seu corpo. Não é maravilhoso, irmão? Cada um de nós, irmãos e irmãs, precisamos nos apresentar, porque nós somos obreiros e obreiras do Senhor. O Senhor faz sua obra em nós e o Senhor faz sua obra através de nós. Nenhum de nós é inútil no corpo de Cristo. Então, quando Paulo contempla esse propósito de Deus em Cristo, encher todas as coisas com Cristo, encher Cristo com todas as coisas, ele está extasiado. E ele sabe o que isso significa. Então ele diz, eu me regozijo, esse é meu privilégio. Eu suplemento o que falta dessas aflições. Aflições para quê? Para que ele finalmente tenha sua noiva diante dele. Será que o texto, hermeneuticamente falando, vai nos dar base para isso? Claro, inequívoca. É claro que vai. Senão estaremos pregando a ideia própria aqui, né? Então, se você seguir, nós já não temos mais tempo para isso. Olhe você. No 25 ele vai dizer que ele é ministro, ele é servo. Ontem nosso irmão deu a definição da palavra hiperete, ou uperete, né? O remador do nível baixo. Lembra? Ontem à noite? Paulo é esse servo, é esse escravo, é esse ministro. É aquele que está nos bastidores, não é? Mas que, no final das contas, o navio é conduzido por esses remadores de porão, né? Então ele é ministro de acordo com a dispensação de Deus que foi confiada a ele, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ora, como falamos, se o Senhor põe um megafone nas nuvens, Paulo não vai fazer nada disso. O Senhor ia dar cumprimento à sua palavra do céu, não é? Mas não é assim. Ele vai dar cumprimento à sua palavra dos seus vasos, ou por meio dos seus vasos. Então,
Ele vai falar, esse mistério que estava oculto, e agora se manifestou aos seus santos. Vá conferindo aí, verso 26. E depois diz que esse mistério, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, e esse mistério é Cristo formado em vós, ou Cristo em vós, a esperança da glória. Agora escute bem. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem teleios. É a raiz dessa palavra no original. Ou teleios, que fala de algo completo, ou perfeito, ou maduro. Também tem a ideia de maduro. Então, para que eu apresente todo homem maduro, adulto, em Cristo. Para isso, vamos olhar agora com cuidado, é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente. Não é claro e maravilhoso? Aquele equilíbrio fino, irmãos, entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Equilíbrio fino. Não conseguimos também explicar essa interação. Ela é inexplicável. Porque a soberania de Deus atua todo o tempo. E a responsabilidade do homem atua todo o tempo. Então Paulo, quando olha para a obra de Deus, ele não cruza os braços. Ele diz assim, não, os eleitos estão aí. Se são eleitos, é carta marcada. Vão para o céu. Então cruzo meus braços e deixo Deus salvar os eleitos, que são os eleitos dele. Né? Não é essa a linguagem do homem que mais fala sobre eleição, que é Paulo. Ele diz, eu me esforço e eu me afadigo, e não só isso, mas ele diz, o mais possível. Agora, para que não achemos, Paulo, você é um super-homem, um super-servo. Aí ele vai dizer, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aquela que habilitou George Whitefield a pregar aquela mensagem quando absolutamente esgotada. Amados irmãos, encerrando já, na mesma época do chamado grande despertamento evangélico do século XVIII, sabe o que estava acontecendo? O avivamento morável. Zinzendorf, o conde, nasceu em 1700, exatamente, e partiu para o Senhor em 1760. Viveu 60 anos. E com ele, aquele chamado avivamento morável iniciou. Há muitas histórias magníficas durante aquele tempo de avivamento. Mas deixe-me relatar só uma delas, para que vejamos o que significa a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Uma mãe enviou o seu primeiro filho, seu filho quis ir, eram jovens, os três filhos homens. E a mãe, então, concedeu que esse primeiro filho fosse pregar em terras estrangeiras. Porque os morávios enviaram missionários durante os 20 anos, em particular, a hora mais pungente, o momento mais pungente do avivamento morável durou 20 anos, embora eles tenham feito uma reunião de oração que durou 100 anos, você já deve ter ouvido falar dela, né? 100 anos. E nesses 20 anos, durante o despertamento morável, foram enviados missionários para pregar o Evangelho nas nações, mais do que toda a igreja, desde a Reforma até o movimento morável. Ou seja, sobretudo, o avivamento morável foi um movimento missionário. Eles entenderam o propósito de Deus em Cristo. Então, a mãe entregou esse primeiro filho que queria ir, ela concedeu, 3 jovens, e ele partiu. E pregou o Evangelho durante algum tempo e contraiu doença contagiosa, muito comum na época. Então, partiu para o Senhor. Então, o segundo filho foi enviado, a mesma coisa. Foi para um lugar determinado, pregou o Evangelho, contraiu doença ali e partiu para o Senhor. Então, a mãe concedeu que o terceiro filho fosse enviado. A mesma história. Ele também foi para outra terra, pregou o Evangelho, contraiu doença e partiu para o Senhor. E então, depois do terceiro filho, essa mãe foi encontrada chorando. E um irmão foi consolado. E essa irmã diz, eu não estou chorando, porque meus 3 filhos partiram. Porque eles partiram para o Senhor. Eu estou chorando porque eu não tenho mais filhos que possam ser enviados.
para que o Senhor possa ser conhecido. Outro jovem se apresentou a Zinzendorf, dizendo: eu quero ir para a Groenlândia, pregar o evangelho aos esquimós. E Zinzendorf disse a ele: se o Senhor está te enviando, vá. Mas você sabe que você não terá um centavo de nossa parte, porque nós não financiamos nenhum dos nossos missionários. Então ele disse: sim, eu sei. Vou te pedir apenas uma coisa. Meus sapatos estão furados. Então, se você puder me dar um par de sapatos novos, amanhã, às 7 horas, eu parto. Então Zinzendorf disse: às 7 horas eu estarei na porta da sua casa com um par de sapatos novos. Então, quando amanhece o dia, Zinzendorf está lá às 7 horas da manhã e ele encontra um bilhete. E no bilhete estava escrito assim: parti sem os meus sapatos. Não pude esperar que mais esquimós estivessem partindo sem conhecer ao Senhor. Paixão por Cristo é a fonte do zelo missionário. Que o Senhor, irmãos, renove a visão de Cristo nesses nossos dias. Que nós realmente sejamos um povo que o ama com todo o seu coração. O Espírito Santo veio morar em nós para que isso seja verdade. Amar ao Senhor com todo o nosso coração. E então ele possa obter o que a Bíblia chama de igreja gloriosa. Queridos irmãos, me permito uma advertência final. Nós estamos vivendo dias em que o nosso Senhor Jesus colocou suas 2 mãos no tronco de uma grande árvore. Ele está balançando essa árvore para que tudo que não tenha realidade espiritual caia. Frutos podres, folhas secas, galhos mortos, para que aquilo que não é abalável permaneça. Hebreus capítulo 12. Ainda uma vez por todas eu farei abalar. Não somente a terra, como foi no Monte Sinai, é a referência, mas também o céu, ou seja, as realidades celestiais. Onde o Senhor tem começado esse abalo? Não é no mundo. Apesar do mundo estar nessa convulsão, isso está seguindo o script do mistério da iniquidade. O Senhor começou o seu abalo na sua casa, na igreja. Que Ele nos ajude. Como falamos pela manhã, que nós possamos, por sua graça, sermos fortes, seguros. Tanto nossas vidas pessoais, nossos casamentos, nossas famílias, a vida da Assembleia, fortes, seguros. Porque, irmãos, há famintos e há sedentos, com seus joelhos dobrados, suplicando ao Senhor, que eles querem de novo ouvir sua palavra. Que eles querem de novo ver a realidade da vida da igreja. Há milhares de almas clamando. Para onde o Senhor irá enviá-las? Se o Senhor for responder suas orações, como será? Que o Senhor encontre em nossas vidas, em nossas famílias e nas suas assembleias portos seguros. Betânias. Isso é o que Ele busca. Eu me gastarei, diz Paulo, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Senhor, continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, com confiança, confiamos a Ti, uma vez mais, as Tuas palavras. Amém. Para que o Senhor as use profundamente nos nossos corações. Aqueles entulhos, aquelas escórias, que realmente o Senhor as elimine, nos purifique, limpe. Queremos ser realmente, Senhor, essa eira na qual o Senhor tem passado a Tua peneira e soprado a palha. Recolhe o Teu trigo no Teu celeiro. Tudo que é palha em nós, Senhor, te pedimos, remove. Para que possamos ser para louvor da glória da Tua graça. Senhor, não se incomode com os nossos trejeitos, com nossas manipulações. Pedimos ao Senhor que mantenha a Tua mão determinadamente sobre as nossas vidas, limpando-nos de tudo que o Senhor entende que realmente não é Teu
e que nos tem aprisionados. Fala, Senhor, conosco mais profundamente. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, Senhor, e aperfeiçoa-nos para que sejamos semelhantes ao Teu amado Filho. Esperamos em Ti, Senhor amado. Nesses dias que vivemos, finais, tão conflituosos, tão desafiadores, ó Senhor, segue conosco. Mantenha a nossa esperança viva de que estamos realmente tão às portas de vermos de novo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó Senhor, conserva nosso coração para Ti, incontaminado, não dividido. Sara-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, edifica-nos, Senhor. Te pedimos, confiados no Teu nome precioso. Amém.